E aí, tudo bom? Somos os Hóspedes do Tempo. Estamos aqui com mais uma convidada para o canal. Olá. Patrícia Iglesias. Ela vai se apresentar, ela vai dizer o que ela faz, mas logo de antemão eu preciso dizer que é minha amiga. Pô, eu tenho amigos e amigos importantes que fazem trabalhos relevantes. E a gente vai falar sobre esse trabalho de arte, audiovisual, produção cultural e muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Ronaldo. Se apresente para o meu público. Oi, eu sou Patrícia Iglesias, amiga do Ronaldo, de longas datas. Não diga isso. Há 400 anos atrás, mas vamos esconder, sim. E roteirista e produtora executiva. Trabalho há muitos anos nessa área, há 20 e poucos anos na Intervalo Produções, que é voltada mais para desenhos animados. Mas antes disso, quase ninguém sabe, eu trabalhei muito tempo com documentário, que eu tenho alguns prêmios, principalmente em festivais italianos, né, que meu tio alemão, o 1800, eu como pesquisadora e o outro como co-roteirista e produtora. Bem, vou contar um pouquinho sobre a parte da Intervalo. A Intervalo, ela focada na parte assim de filmes ficcionais, animações, séries, mas principalmente na área infanto-juvenil. E tem alguns projetos que foram criação minha. Eu vou citar agora o da Geração Bill, Coisas de Paty, que o nosso amigo aqui participou muito, tá? E a Geração Bill, ela foi focada na Paty, que era uma menina, entendeu, assim, bem extrovertida, que ela gostava muito dessa parte de moda, de youtuber, que na época era só influencer, né? Influencer. E ela tinha amigos que era A galera aqui, ó. a galerinha da Geração Bill. O Lico, que era de esporte, a Teca, a tecnológica, a Paty, que eu te falei, a Sol, que ela adorava animais, plantas, e a Tuca, que era música. Quando foi projetado isso, é assim, esporte, tecnologia, moda, ecologia e música para marcas, sabe? Porque a gente já pensou comercialmente de trás para frente, tá? Vamos pegar e vamos fazer cada uma função para uma marca, para um tema institucional. E como a gente começou a jogar, quem seria assim o ponto de diversão? Seria o IA, que era o Bill, que ele era um celular, tá? Que ele se teletransporta para vários lugares e se humaniza. Então, a Teca, que era tecnológica, ela achou no shopping esse Bill e era um celularzinho. Ela tinha uns 5 anos e quando foram crescendo, ela começou a ver que ele tinha poderes. E por que esses poderes? Porque ele foi utilizado através do pai mestre, que era um cientista, que ele capturou o nosso vilão, que era o Alex, do planeta verde e roxo, e fez um chip com iluminaçõezinhas, assim, verde e roxa, que deu poder para cada um. Essa Paty, ela tem o poder de convencer as pessoas com o batom do convencimento, e ela tem uma bolsinha que tira tudo, tá? Ela pode tirar um botão e pode tirar um elefante dessa bolsa, tá? A Tuca, ela tem a paletinha fofoqueira. É uma paletinha que toma vida e vai andando nos lugares e salvou várias vezes, entendeu? De vários problemas, assim, de aventuras, assim, tipo, como no primeiro episódio do Maraújo Fantasma, disse aonde estava o mapa, como poderia salvar. A Sol, ela assim, é toda meiga, e ela tem o poder de falar com os animais e com as plantas.
o Lico, ele é um mistério. Mas por que assim? Ele parece assim que ele é aquela pessoa esportista, todo de boa, entendeu? Desligadão, mas na verdade ele é um papel muito importante, porque ele é neto desse pai mestre. Então, na verdade, ele está capturando, entrou nessa turma primeiro para saber aonde está o Bill, entende? Para capturar ele, para ameaçar o Alex, que é o vilão, para descobrir aonde está esse avô, porque esse vilão sumiu com o avô dele. Então, cada um tem... E a tecnológica, ela é assim, ela tem uma lente que é dentro do óculos dela, que ela vê se você tem mentiras, se você está mentindo, quais são os seus sentimentos. Então, se tem alguma criança ouvindo e mentindo, cuidado, que a Teca vai descobrir, tá? Sim. Bom, desdobramento... Você está falando dessa história, desse roteiro, que foi primeiramente idealizado para ser um desenho animado. Sim. Mas, obviamente, que houve desdobramentos. Né, que está aqui mais uma... Essa capa aqui é bacana que eu participei. Por isso que é linda. Foi. E a gente tem um desdobramento que, além de ir para a arte gráfica, que é livro, a gente também tem um elenco de pessoas. De todas essas pessoas que você falou... Da Lica, da Sol, da Paty. Vocês não estão vendo, mas a Paty está aqui. E se tornou uma websérie com pessoas de verdade, com o elenco que está aqui nesse cartaz. E como é que chegou nesse ponto? Saiu do desenho animado, de toda essa estrutura que você falou, de que cada um tem uma personalidade, para chegar nessa galera aqui, que pode ser vista como pessoas e não só como desenhos. Bem, eu costumo dizer que a geração Bill, ele tem muitas mães e muitos pais, tá? Eu sou a criadora, a autora, mas ele foi emprestado um pouquinho de cada um. O Ronaldão aqui, ele também emprestou o talento dele, virou um dos pais. Então, a gente tinha grupos que a gente fazia primeiro os desenhos para a internet, para a série posterior e tudo. Então, estava ali várias coisinhas. E quando eu vi que com a pandemia, que as crianças elas estão bem mais avançadas, elas querem se identificar também, além com desenho, com pessoas, tá? Com os atores mais velhos do que elas, porque elas querem se imaginar. Então, a gente falou, por que não? Mas não vamos abandonar a parte da animação, nossa paixão, porque são duas paixões que a criança quer, o imaginário, né, que é a fantasia da animação, mas algo real, assim, ó, eu posso ser essa pessoa, tá? Então, a gente contratou atores, fizemos os testes, etc., e tem uma websérie com atores, mas com flash, sempre com pedaços da animação. Uma delas é o do morto-vivo, que a gente brinca com a parte lúdica de procurar o talismã perdido. E nisso... O talismã perdido seria isso aqui? Seria isso aqui. Olha só, galera. É a pedra verde roxa, tá? Entre que, com isso aqui, se o Alex pega... ele destrói o mundo, o planeta Terra. Por favor. Então, as nossas crianças aqui, representadas por esses atores, eles correm atrás, junto, se teletransportando através do Bill para vários lugares. E atrás disso, antes do Alex pegar. E o que é legal? A gente fez uma coisa assim fácil. Vamos botar cor, como os uniformes, entendeu? Cada um representando, por exemplo, a Sol, que gosta de natureza, ela tá de verde, a Patricinha tá de rosa. Tá de rosa. Então foi tudo assim, programado. E como que eles fazem? E a gente pegou essa parte assim, vamos fazer isso, vamos ver locações fáceis, como ele teletransporta, fica é uma produção de websérie. Vamos vai para Paris, Egito, a gente vai para Paris, Egito? Não. Tem a Barra, ali o shopping, Barra World. Então, tem a Torre Eiffel, é verdade. E a gente gravou 2 episódios no Egito e na França e na Itália. Sendo que
São 3 episódios, mas é 2 na primeira temporada. Então, e nisso vai procurando, e tudo muita fantasia, vai criando outros vilões sazonais. Gravamos na praia também, na Barra, num sítio, procurando, imitando florestas. Então, foi isso, chegou assim, na pandemia, vamos fazer um movimento diferente entre que a criança, ela possa já ver certas coisas. Então a gente criou o Geracão Bill, o Instagram, a gente começou a alimentar com esses atores, mesmo lá atrás, já falando algumas coisas antes da gravação nas suas casas, e utilizando algumas coisas da geração desenho. Então foi ali. A gente falou, tá, vai ser lançado isso quando? Em 2026. Então vamos fazer alguma coisa antes para as crianças já conhecerem os personagens. E que veio o livro, tá? Então, esse aqui é um diário secreto da Prátia, tá? Nem tão secreto, porque a criança pode adquirir. Já nada secreto na Prátia. Somos nadas normais. E a criança pode adquirir. Nesse primeiro, essas crianças, elas vão conhecer os personagens. Esse mundo todo da geração Bill, ele é interativo, com brincadeiras. E pergunta a comida que você mais gosta, meu primeiro sutiã, o crush, tipo assim, aquele assim, olha, aquele ali é meu namorado, mas não conta pra ele, não, porque senão ele vai terminar comigo. Porque ele vai desmanchar, ele não sabe? Não sabe, entendeu? Então, por aí, a criança enxergar algumas coisinhas ainda no mundo da criança, mas com a realidade. Quando essa criança, ela tá com medo de uma aranha, que tem aqui, a Paty, ela tá com medo de uma aranha, ela já diz que é uma arandossauro, uma aranha peluda, gigante, e não sei o que, e era uma aranha desse tamanhinho, entendeu? Então, esse mundo, medo e tudo misturado com a imaginação é bem legal. E contando as histórias. E depois dessa introdução, a gente vai ter vários outros livros que estão todos aqui. Que são 10 livros. Do primeiro, cada aventura da série vai ter um livro. Tem o primeiro do Marujo Fantasma, entre que a Teca, ela vira um peixe. Aí aqui tá do Marujo Fantasma, as coisas. Nós temos isso aqui é tudo do Marujo Fantasma. Todos eles vai ter a parte do talismã, da procura, e o teletransporte. Vai ter aqui parece um perfume, não tô fazendo propaganda não, tá? Mas o gênio vai sair daqui. Essa é a lâmpada maravilhosa. Tá. Vai limpar a lâmpada, vai sair um gênio. Vai sair um gênio. Cheiroso, né? Cheiroso. Então, esqueci os outros. Então, cada coisa vai ter o mundo da fantasia. Então, tá aqui uma máscara. Então, cada pedacinho vai ser interativo, porque a criança vai ler o livro primeiro, e quando sair a websérie, ela já fala, poxa, já vi isso em algum lugar. Tá. Vai ligar a história. E foi muito legal. E falando, por exemplo, a história, eu tô doida para lançar o morto-vivo do livro, porque a gente experimentou num teatro aberto, numa flig lá em Guaba Grande, que o nosso nadador estava lá também, com as oficinas maravilhosas dele. Feira Literária de Guaba. E a criançada, ela brincou como nunca, aquele sobe e desce do morto-vivo. Saiu no jornalzinho de lá, que eu ainda nem soube ainda, sabe? Eu soube há pouco tempo, foi muito legal, entende? E continua saindo. E esse espetáculo ao vivo que vocês colocaram na Flig, e você viu a repercussão, o feedback das crianças, isso vai ter desdobramento? Vai. É que nós estamos tentando, eu peguei essa morto-vivo, e nós tivemos agora uma contação de histórias resumida para outra Flig em Jacarepaguá. E foi um sucesso também de interação com as crianças. Então, por que não pegar isso e ir para dentro do teatro? Entendeu? Com o elenco, tá? E justamente a gente pode
a ideia é ser uma tela com algumas coisas dos desenhos, entendeu? E efeitos especiais. Então, eu acho que nós estamos, assim, querendo pegar a geração Bill e ser multiprodutos culturais para as crianças. Primeiro, para as crianças menores, tá? De 6 a 10 anos. E depois ganhar um punho mais assim... Infanto-juvenil? Ir para o infanto-juvenil. Um pessoal mais adolescente. Adolescente. Que já tá Isso tem um pedaço na 3ª temporada da websérie, que já tá escrita a primeira, já tá gravada. Gravamos os 8 episódios, tá em edição para 2026, já soltar. E já estamos com o roteiro da 2ª temporada bem adiantado. E já com a sinopse toda da 3ª. Nessa da final da 2ª para a 3ª, eles se teletransportam em um lugar que eles já são adolescentes, tá? E, claro, tem uma elasticidade de ir e voltar, menores e maiores, porque o barato disso, da geração Bill, que ele se teletransporta para qualquer mundo ou época, e mundos alternativos deles mesmos. Então, eles podem estar hoje, amanhã eles podem estar velhos. Adultos, é a verdade. Entendeu? Velhos, adultos, adolescentes, crianças, pode ir e voltar. Entende? Deixa eu te falar, isso aqui foi lançado na Bienal? Estava na Bienal? Estava na Bienal. Me fala da experiência, que a Bienal, na verdade, é uma coisa gigantesca. E você tem milhões de pessoas passando para lá e para cá. E aí você estava lá como autora, para dar autógrafo, para falar com as pessoas. Me conta como é que foi isso. Olha, Ronaldo... Foi bom ou foi ruim? Foi bom e foi uma grata surpresa. Ai, que bom. Por quê? Eu acho que teve muito ajuda do fator levar elenco. Ah, você levou a galerinha... Não levei todos, mas tinha a Paty, a Teca e o Bill com aquela capa. A Paty tá em todas porque a Paty é filha dela. A Paty está em todas e porque é o Diário Aventura Nada Secreto da Paty. Que é a personagem principal. E junto com ela, o Bill é um dos principais, é claro, porque ele que leva tudo. Sim, ele é a inteligência artificial que faz todo esse... E como nós levamos para a Bienal, um espaço para escritores iniciantes, o espaço não é imenso, entendeu? Verdade, é. Então... O que aconteceu? Primeiro eu era proibida de levar. Assim. Aí eu conversei, não vão ficar dentro. Podem ficar do lado de fora do stand. Pode ficar lá de fora e Entendi. andando. Só que realmente o meu stand, ele estava muito colorido. Ele tinha essas capas verde e roxo, ele tinha iluminação verde e roxo. Verde e roxo. Tinha todos esses cartazes. Tinha uns menores aonde ficavam os livros. E tinha algumas, todos, até bonecos verde e roxo. Então ele realmente já atraía. Eu chegava, o pessoal passava... Até por curiosidade, não sabia o que era. Não sabia o que era, mas que loucura é essa? Entendeu? E muitos estavam assim, tinham vários livros. Eu só estava vendendo esse. Só esse. Então eu tinha que chamar atenção. Sim. Primeira coisa. E a segunda tinha um Bill andando pra lá e pra cá com a capa, rodando. E as meninas falando, passando o batom, entende? E com o espelhinho e trazendo. Trazer as crianças pra você. Pra você. Entendi. E eu, como autora, eu não fiquei sentada, bonitinha. No início, enquanto eles estavam andando aqui, ó, pra lá, eu andava pra cá, distribuindo o panfleto e falando, apontando. E o pessoal olhava aquilo todo colorido, já queria ir. Conclusão, eu tive a parte boa e a parte ruim. A parte boa que veio muita gente e eu comecei, foi a primeira experiência de contação. Eu abri o livro e comecei a contar um pedaço. Entendi. Assim, como era um livro, esse primeiro, mais para falar sobre os personagens, eu de cabeça já contei um pedaço da história do outro, do Marujo, da Aventura. Que não está no livro.
que não está no livro, mas eu falava. Porque esse primeiro é mais falando da visão da Pátia, muito para meninas, e da partir do Marujo para todas as crianças. Então eu comecei a falar. E segundo, quando eu estava assim, eu chamava os atores e tiravam foto com as crianças. Então isso foi bem importante. E por fim eu apelei que tinha promoção. Na compra, a criança concorria a um podcast e uma pequena participação na segunda temporada em 2026. Aparecendo na cena. Legal. Em 2026. Que será o sorteio no Dia das Crianças. Dia 12 de outubro. Dia de outubro, estaria lá e tudo. E isso foi muito bom, porque teve criança que essas coisas mostraram e pediram livro. Entendeu? Foi uma graça mesmo. Possivelmente porque querem concorrer com a série. Pediram o livro depois, né, da Bienal. Se concorria também, se mandava. Entendi. Então foi assim, foi mais uma estratégia de marketing, do que propriamente porque os personagens ainda não são conhecidos. Então eu falei, vou fazer que sejam conhecidos. Isso é muito legal, porque a geração Bill, o Instagram, Geracão Bill, ele nunca... Vou botar a arroba aqui embaixo, né, da geração Bill, para todo mundo seguir. Não fiquem ansiosos. E podem concorrer ainda, se quiserem, o livro antes do Dia das Crianças. Antes do dia 12. Como esse programa estará no ar antes do dia 12, você está concorrendo. E, por exemplo, a gente ainda não teve a estratégia de divulgar o Instagram ainda. Isso que eu acho legal. E já tem 11 mil pessoas. E você olha lá... Seria bom divulgar mais. Sim, a gente não fez porque nós estávamos esperando o primeiro episódio editado da websérie. Entendi. Entende? Aí sim, a gente vai fazer todo um trabalho. No YouTube também é a Geração Bill. A Geração Bill. Então, além do Instagram, ainda tem um canal do YouTube. Tem. As pessoas podem acessar, que tem material lá. Já de animação. Vocês vão gostar e a gente ainda vai trabalhar bem nele. Do Instagram, então, a gente está comendo nas beiradas para depois realmente cair dentro na divulgação. Por isso que eu estou muito feliz do Ronaldo ajudando aqui. Esse livro aqui, que é meu, esse livro aqui vendeu na Bienal, esse livro aqui é uma introdução, mas é óbvio que ele não vai parar aqui. Qual o nome do próximo? Vão sair 2 juntos, tá? 2? Você acha... a capa tá aqui. Como ele foi com a visão de uma menina, agora é um garotão. Nós íamos fazer com a visão do Lico, mas nós resolvemos fazer pela visão do Bill, que apesar dele ser uma IA, ele é representado como um menino. Entende? E... quando ele não é um celular, ele é um menino. Então, um tablet, no notebook, ele fica em todos os lugares. Verdade. Até no PC, no notebook. Então, a gente vai ter o Diário de Aventuras Nada Secreto da Pátia, uma visão do Bill, Somos Nada Normais. Que todas essas problemáticazinhas, assim, que teve sobre uma menina, mesmo falando sobre os personagens também, a gente vai ter dele. Vai ter o que tem aqui sobre os personagens nesse, e a parte de visão menina vai estar no menino. Porque foi uma coisa que eu senti muito na Bienal. Não ficou pronto a tempo esse na época. E alguns meninos chegaram e... Você agradou mais o público das meninas. As meninas, entendeu? E por que vai vir junto? Porque esse é para satisfazer os meninos também terem uma introdução de quem são os personagens. Porque as aventuras começam aqui no terceiro, tá? Que também sempre o Diário de Aventuras Nada Secreto da Pátia, Geração Bill, o Mistério do Marujo Fantasma. É a primeira aventura, tá? Depois vem o Morto-Vivo, depois... Então, peraí. Esses 2 primeiros livros é uma introdução dos personagens. Esse terceiro livro é que é a aventura. Começa a aventura. E aí depois são várias outras aventuras. Aí são mais... são 7 aventuras, são 8 aventuras e 2 diários. Só que
esse e o do Bill é uma visão da menina e outra visão do menino, interativo e tudo. Por isso que vai sair 2 ao mesmo tempo. Perfeito. Entendi. Então, o que a gente pode esperar? Lançamento desses 2 livros, sendo que esse segundo, na verdade, é a primeira aventura e vão vir mais 7 além dessa. A gente pode esperar que esse elenco, além da websérie no YouTube, a gente possa ver ao vivo no teatro, Sim. fazendo uma temporada. Olha só quantos desdobramentos do mesmo produto, que é o que a gente está falando aqui. Então você, de uma ideia da geração Bill, que era um desenho animado, se tornou um apanhado de livros de aventura, peças de teatro e websérie com elenco de pessoas, né, que a gente chama de live action. Então a gente tem a animação, o live action, o teatro e a literatura dentro do mesmo produto, que é o mais legal de tudo. Isso é uma ideia para você que é criador, que você quer criar alguma coisa, e aí você pensa assim, o que meu produto pode diversificar? Se ele for um produto literário, por exemplo, ele pode virar um filme, ele pode virar uma peça, ele pode virar uma série. O que ele pode virar? Tudo que você escreve, tudo que você produz, tudo que você desenha, ele pode diversificar no mercado e você lançar vários outros produtos, inclusive bonequinhos, né? O boneco da Patty, o boneco dos personagens. Verdade. E comercializar esses bonecos. A Disney é craque nisso. Você que realmente escreve e desenha, a parte de contação de história é o primeiro passo. Contação de história performática seria melhor ainda, se for a parte de dramatizar a história, sim, né? Porque hoje em dia as pessoas sentam, vão contar uma história, senta, abre o livro e lê. Tudo bem, é legal, mas as nossas crianças, elas estão num time muito diferente das que nós, como nós éramos crianças. Verdade. Entende? Então, nesses freaks a gente tem feito, no primeiro foi o teatro tradicional, ok, com música, e o segundo foi performático. Tinha um mini teatro, não um teatro totalmente, ali a representação, enquanto eu estava contando a história. Então você servia como narradora e os personagens estavam ao vivo ali interagindo. Eles faziam, exatamente, e eles faziam a parte performática. Quando eu achava que seria legal ter uma interação, eu parava, eles falavam pequenos diálogos, entende? E dali puxava com o público, com as crianças. Para as crianças participarem também. Então, isso ajudou muito também, porque eu estava com esses livros nessa FLIG de Jacarepaguá, que era uma FLIG muito menor do que a Iguaba, infinitamente menor do que a Bienal, e teve venda, porque a pessoa saiu dali e quis pegar o livro. Entende? Então, é uma coisa que você fazer o igual, mas diferente. Até uma contação de história, se você usar ela performática, seria legal. Não posso levar todo mundo. Leva 2. Principalmente os principais. O Diário da Patty. A Patty não pode faltar. Não é? Por exemplo, na Bienal eram crianças desse público, de 6 a 11 anos. Na FLIG era muito grande, do Iguaba Grande, tinham vários públicos. Mas nessa de Jacarepaguá, quando colocou a música, as menores, elas invadiram. Até uma dica, um produto que é para uma coisa, você pode fazer um braço tanto para um adolescente, mas tanto para um baby. Entende? Porque ficaram dançando, viram cores e música, acabou. Entende? E gente caracterizada. Então tem essas pequenas coisas. Isso, como o Ronaldo falou, de um produto, de uma ideia, a gente pode fazer vários produtos, mas a gente tem que começar e pensar assim com a cabeça, assim, a gente está sempre testando nossos produtos. Hoje é um público, amanhã pode ser outro, ou amanhã pode ser todos, mas até a gente ver, é um experimento. Quando você tá com a série, com a websérie, com o livro, teatro, você vai ver quem a gente está chamando mesmo. Qual é ali, quem vai te fidelizar. Quem você alcançou. Exatamente.
Isso aí. Lembrando a você, siga o canal, assine o canal para poder receber lá no sininho, clica no sininho para poder receber as novidades. Recomende, né? Compartilhe para os seus amigos, para os seus inimigos. Eu detesto aquela pessoa, manda o link do canal só para castigar aquela pessoa. E aí a gente vai ter uma abrangência maior, um alcance maior, que é o que a gente está falando aqui, sobre alcançar as pessoas. Ouve ele, que ele tem o dom da palavra, ele é ótimo. Opa! E aí eu vou, obviamente, pedir para que você divulgue as arrobas que vão aparecer aqui embaixo. Primeiro, o Instagram da Geração Bill, que é bem fácil, né? Geração sem o cedilha e o tio, né? @Geracão Bill. Geração Bill, mas escreve Geracão Bill. Exatamente. Isso é o Instagram. E o seu? O meu é Paty Iglesias. @Paty Iglesias, tudo junto? Tem ponto, Tudo tem traço? junto. Tudo Tem junto. Aquele tracinho, Tem um underline? underline, Paty Iglesias. Só underline antes do P. @_. Eu acho. Ela também não sabe, mas eu sei e eu vou colocar aqui. Sim. O meu, obviamente, @Hóspedes do Tempo, que é o do programa, e eu sou lá, né, no Instagram, @professor_ Ronaldão, sem tio. E a nossa querida apresentadora que não pôde estar aqui presente, Ana Miriam, um beijo. O underline dela é @Ana Piccinini. Nome de artista, pô. E aqui a gente vai encerrar com a última pergunta, que é o seguinte. Isso aqui você está fazendo hoje, mas a gente vai pensar em futuro, em legado. Né? Até porque a Amanda agora já é uma pessoa adulta e pode dar continuidade, porque a gente não vai estar aqui daqui a 200 anos. Infelizmente. O Bill estará, porque o Bill não morre, mas a gente não. E aí, digamos que a criança de daqui a 100 anos, ela tem acesso a todo esse material que você criou. Qual é a grande mensagem que você quer deixar de legado para essa criança lá do futuro, que para ela, o Bill, a inteligência artificial, vai ser um brinquedo comum. A gente está achando tudo muito sensacional, a gente mexendo, eu aprendendo, estou mexendo direto com IA e criando muita coisa, porque é uma grande novidade para nós. Daqui a 100 anos, essa criança, o brinquedo dela vai ser uma IA. Qual a mensagem que, a partir desse produto que você está criando hoje, para essa criança de 100 anos mais tarde, você acha que vai ficar? Olha, a Geração Bill, ela não é uma aventura só e nenhuma IA. O tema dela é que a amizade vale a pena. Tá? E isso é eterno. E isso é eterno. Até o vilão, que é o Alex, ele, se vocês começarem a ler os livros e ver a websérie, na verdade, ele é um carente. Ele foi, pelo pai mestre, tomado lá do planeta dele verde e roxo e criado dentro de um laboratório. Ele achava que era um pai mestre, pai. Quando ele soube que ele só era utilizado para criar o Bill, ele se sentiu só. E aí, o que ele faz? Todas as coisas ruins é porque ele quer ser aceito dentro da turma da Geração Bill como igual. Só que, então, isso tudo, quando ele começa a fazer as coisas erradas, ele volta, mais um plano infalível que não deu certo. Mas por quê? Por causa dele mesmo. Ele esquece que está fazendo a coisa errada e começa a fazer no meio a coisa certa. Porque ele quer ser aceito, desejado, entende? E acariciado igual as outras crianças da turma de Geração Bill. Então passa a imagem que a amizade e os valores e o bem sempre vale. Sempre é mais importante. No passado, no presente e no futuro. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Aqui, querido. Gente, vamos ficando por aqui. Um super abraço para todo mundo. Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo. Vejam.